Brasileiros enfrentam um desafio nas regiões mais isoladas do Brasil. São os homens que constroem pistas de pouso no meio da floresta amazônica. O SBT Brasil conta a partir de hoje, em uma série de reportagens, detalhes desse difícil trabalho. E para isso, o repórter Nielsen Martins e a editora Isabela Dutra embarcaram numa aventura. Aos poucos, a vegetação amazônica começa a mudar. A mata fechada dá lugar às árvores baixas desta região montanhosa, longe de tudo, de difícil acesso, no extremo norte do Brasil. Estamos em Tiriós, na terra indígena do Tumucumaque, estado do Pará, fronteira com o Suriname. No meio do nada surge um ponto de civilização. Nos aproximamos da única pista de pouso daqui, construída pela Força Aérea Brasileira há quase 30 anos. Isolados do resto do mundo, operários trabalham na ampliação da pista. Isso é um orgulho pra gente, né? Porque aqui, quando eu cheguei aqui, não tinha nada aqui. Agora, como você tá vendo como tá ficando bonito, né? Tem muita gente que não pensa que não existe isso aqui, né? Aí só quem vem aqui é que sabe como é isso aqui. A rocha vai ser quebrada com o uso de explosivos. São 200 gramas de dinamite, o suficiente para detonar 1 tonelada de pedra. Aqui não pode errar, só erra uma vez. Uma carga dessa aqui, você poderia desmanchar um prédio de 3 pavimentos. Em 3 minutos, tudo irá pelos ares. Na Amazônia, existem poucas áreas de jazidas de pedras que são fundamentais para a construção das pistas de pouso. Tiriós é uma exceção. Desse lugar aqui são extraídas por dia pelo menos 150 toneladas de granito. As pedras vão para esta máquina, a britadeira. São trituradas e depois usadas com o asfalto na construção da pista, capaz de suportar aviões de até 80 toneladas. Toda essa operação, num lugar tão remoto, tem uma explicação. Nossa missão é integrar a Amazônia ao restante do Brasil. A Comar, a Comissão de Aeroportos da região amazônica, é a unidade da aeronáutica responsável por projetar, construir e equipar os aeroportos da Amazônia. Está completando 50 anos e já construiu 150 pistas como essa em pontos estratégicos do Brasil. Elas são essenciais para ocupar a região e manter a soberania nacional, dar apoio aos pelotões de fronteira e às comunidades que vivem na floresta. Se não fosse a integração e a possibilidade de chegar aos pontos mais longínquos, realmente a Força Aérea hoje não poderia estar operando como opera hoje com as aeronaves de grande porte. Hoje em dia nós podemos ter aeronaves de grande porte devido às obras da Comar, que são grandes obras em locais que ninguém jamais faria. Mas a dificuldade de acesso e o clima amazônico tornam esse trabalho difícil e muito complicado. Acompanhamos oficiais da Comar numa viagem por algumas das obras. Vamos percorrer quase 8.000 quilômetros, 60% do território nacional, uma área do tamanho de boa parte da Europa. Em Tiriós, trabalham 74 pessoas, entre civis e militares. Todo o material chega de avião. No alojamento, o fogão ainda é a lenha. O gás não pode ser transportado pelos aviões, mas nem por isso falta pão quentinho todas as manhãs. Fica na lenha mesmo que sai mais gostoso. Uma base do CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, fiscaliza o espaço aéreo na fronteira do extremo norte do Brasil. Os vizinhos mais próximos, em centenas de quilômetros, são os índios Tiriós, uma das tribos que formam a terra indígena do Tumucumaque. A chegada do homem branco também mudou a vida na aldeia. Este frei alemão veio para cá há quase 30 anos. Construiu uma mini usina hidrelétrica que gera energia para os índios. Nesse galpão, ele fez uma oficina e ensina a tribo a produzir peças de reposição. Estão se desenvolvendo, né? Estão mais em contato com a civilização, tem as escolas, tem tudo, né? Esse é o desenvolvimento que chegou pra gente. A convivência entre índios e brancos é pacífica, apesar das diferenças culturais. Não faz muito tempo, o cacique dos Tiriós procurou o chefe das obras pedindo que parasse de explodir a pedreira. O barulho estaria incomodando os deuses e por isso não parava de chover. Uma pequena pausa nas explosões resolveu o problema. São histórias como essa que encontramos na Amazônia. Nos acompanhe nessa viagem.
até 6 meses longe de casa. Na Amazônia, a saudade da família faz parte da dura rotina dos homens que constroem aeroportos no meio da selva. Na segunda reportagem da série, o repórter Nielsen Martins e a editora Isabela Dutra mostram o dia a dia desses trabalhadores e também revelam histórias de amor num Brasil que pouca gente conhece. De Tiriós, no Pará, seguimos para o estado do Amazonas. De Manaus, saem as balsas carregadas de equipamentos e material que a Comissão de Aeroportos da Amazônia usa na construção de pistas de pouso no meio da selva. Essa balsa aqui é uma das maiores embarcações utilizadas pela aeronáutica na região. Ela é capaz de transportar até 1.100 toneladas, o equivalente a quase a carga de 100 aviões Hércules. Quase 100% do material utilizado pela Comara na construção das pistas de pouso é transportado em balsas que atravessam os rios da Amazônia. Uma viagem que pode levar até 30 dias. O comandante da embarcação diz que navegar pelo Rio Negro requer muita experiência. O perigoso tem as pedras, né? E tem as praias, tem que tomar cuidado. Tem que saber onde está navegando e conhecer o rio. De Manaus ao município de Eirunepé, nossa próxima parada, são 1.800 quilômetros, quase a distância entre São Paulo e Salvador, 1.960 quilômetros. Em Eirunepé, no extremo sul do Amazonas, a pista de pouso de quase 2,5 quilômetros está sendo ampliada e reforçada para receber aviões de grande porte. Seu José trabalha duro para aprontar a obra. Ele faz o acabamento da pista. Se não fizer bem feito, ou fica alto, então fica baixo. Tem que ter bem aquele paciência para ir fazendo. São 12 horas por dia, boa parte debaixo do sol quente. Aqui o calor é muito forte, a temperatura é quase insuportável, chega a 60 graus centígrados. E bem ali, onde os operários estão trabalhando, colocando o asfalto, a temperatura é muito maior, chega a 150 graus. Então o dia todo assim, essa quentura aqui. Não para, aqui é direto. O dia de trabalho sempre começa com o hasteamento da bandeira nacional. E termina quando a sirene avisa que é hora de descanso. No refeitório, o jantar é servido às 5h30. O alojamento é ali mesmo, no canteiro de obras. A vida é essa vida pacata que a gente leva. Eu me sinto orgulhoso e feliz por colaborar para o desenvolvimento da Amazônia e também do Brasil, né? Isso é muito importante. Mas não é fácil superar a distância de casa. Ao lembrar da esposa e dos filhos, Moisés não consegue segurar o choro. Saudade. Já passei 2 finais de ano fora da minha casa. É ruim. É triste mesmo. 29 anos construindo pistas de pouso na Amazônia. Essa também é a missão do capitão Damalho, chefe das obras em Eirunepé. Paulista do interior, vir para a Amazônia aqui pode parecer fácil, mas cada local é uma situação, cada local da Amazônia é um costume diferente. Se não se adaptar, você não consegue realizar nada. A história de seu Erval foi diferente. Chegou aos 20 anos para trabalhar na construção da pista. Se apaixonou por uma moça da cidade. Acabou casando e ficando por aqui. Então o amor foi mais forte, eu tive que cancelar meu retorno a Belém e ter que ficar com ela aqui para que dê o que vier. Dona Maria Alaide lembra do início do namoro. Eu conheci ele através desse trabalho e aqui ele ficou. Faz 28 anos que nós casamos. Cai a noite e a hora do último compromisso de hoje. O patriotismo lembra a esses homens que eles estão trabalhando pelo Brasil. Dá força e ânimo para começarem tudo de novo amanhã. O drama de quem vive mais da metade do ano isolado no meio da selva. Na época da seca, os moradores das cidades amazônicas convivem até com escassez de alimentos.
O repórter Nielsen Martins e a editora Isabela Dutra revelam as dificuldades impostas pela natureza para se chegar até os lugares onde construir aeroportos é um desafio. Do alto, o pequeno município de Eirunepé, no extremo sul do Amazonas, é apenas um ponto habitado na imensidão da floresta. O helicóptero percorre o rio Juruá, principal via de transporte dos moradores. Ao longo das margens, cabanas humildes dão pistas da vida pacata que se leva por aqui. Estamos no fim do período seco e somos surpreendidos por um temporal típico da Amazônia. São imagens fascinantes que mostram a força da natureza na maior floresta do planeta. Eirunepé é um dos pontos estratégicos escolhidos pela aeronáutica para a construção e ampliação de pistas de pouso. A localização geográfica perto das fronteiras mais isoladas do oeste do país faz deste lugar um porto seguro e ideal. Aqui deve ser construída uma nova base aérea para defender o território brasileiro. Caso tenhamos algum problema na Amazônia, é possível deslocar qualquer tipo de unidade para cá, seja unidade de caça ou mesmo uma unidade de transporte. Qualquer unidade poderia operar aqui em caso de necessidade militar. Mas construir na Amazônia é um desafio, como montar um imenso quebra-cabeça. Em Eirunepé, a distância e o clima encarecem quase tudo. Aqui o seixo usado no asfalto custa até R$ 350 o metro cúbico, 20 vezes mais que em São Paulo. Na época da chuva fica impossível tocar a obra. Essas fotos feitas pela FAB mostram que o carro de boi foi a única saída para levantar a cerca do aeroporto em meio ao atoleiro. Na seca, os rios baixam, as balsas encalham e é o material que não chega. O nosso ano só tem 5 meses de serviço. O resto são dificuldades e a logística também para colocar os insumos na obra. Durante 6 meses no ano, o rio Juruá fica a 15 metros abaixo do nível normal. Essas balsas que trazem todo o alimento para a cidade de Eirunepé levam, em média, 2 meses para chegar aqui. Muito pedra, pau no fundo do rio. Às vezes chega até a furar as balsas. Às vezes o que consegue chegar até aqui sem acontecer nenhum dano é bastante sorte. Seu Antônio sabe muito bem o que isso significa no bolso. Boa parte das frutas e verduras vem de Manaus e do estado do Acre. O frete faz o preço da cebola e do tomate disparar. O quilo chega a R$ 8. Vai R$ 4,50 acima, né? Que é justamente o frete. Dá prejuízo porque demora muitos dias para chegar. Ao demorar, ela vai pereciando e vai se acabando, vai apodrecendo, né? Se não vender, perde. Eu trago R$20 para mim comprar o almoço e a janta, 10 só dá para comprar o almoço. E olha lá, e os outros 10 eu deixo para de tarde, não dá mais nada, mãe. É caro demais as coisas aqui. A abertura da pista de pouso está ajudando o município a se desenvolver. Mas ainda há só uma linha regional para Eirunepé. E a passagem... 554, 646, 785, 924. Tudo isso? Tudo isso. Em dia que tem avião da FAB, o pequeno aeroporto fica lotado. Quem não pode pagar a passagem comercial torce para conseguir uma carona. Dona Judite precisa ir ao Acre fazer uma cirurgia. Eu iria ficar aqui sem fazer o tratamento. Agora eu vou, porque tem o avião da FAB. Estou feliz demais. Depois de 5 horas de espera, o Búfalo pousa. O piloto conta que em todas as cidades do interior da Amazônia, a cena é sempre a mesma. Nos lugares pequenos, nas cidades com menos apoio, realmente tem muita gente, as prefeituras, as secretarias, as ONGs nos procuram para poder conseguir embarcar a maior quantidade possível de pessoas para os lugares de melhor apoio. O agradecimento nós vemos pelos olhares das pessoas. Aeroporto sempre cheio. Aeroporto sempre cheio. Extremo da Amazônia, fronteira do Brasil com a Colômbia. Homens do Exército reforçam a segurança para evitar